Bom dia Sol, bom dia Rê, sejam bem-vindas. Pessoal que está chegando, já clica aqui no aviãozinho e encaminha essa live para as pessoas que você sabe que precisam aprender mais sobre alimentação de uma perspectiva integral. Hoje nós falaremos sobre um tema, crononutrição. Escreve aqui pra mim se você já ouviu falar sobre esse tema. Crononutrição. Gente, crononutrição impacta na nossa saúde integral. E com medidas simples, nos ajuda a focar naquilo que de fato tem importância na mudança de hábito alimentar. Então, sabe aquela pessoa que você sabe que come no horário errado, que come de maneira inadequada, que tem compulsão alimentar à noite, que muitas vezes pula o café da manhã? Então, encaminha essa live para essa pessoa, porque esses hábitos podem ser a chave de várias doenças. Já vai encaminhando, enquanto o pessoal vai chegando, vai aproveitando um pouco essa música. Em poucos minutos nós começaremos com o tema da live de hoje. Enquanto isso, escreve aqui para mim também. Você já ouviu falar sobre crononutrição? Tema já fixado aqui, para quem for chegando já saber do que estamos falando na live de hoje. Bom dia, Toninha! Toninha, Sol, sempre presentes, né? Coisa boa, sempre ver vocês aqui, iniciar a semana com vocês. Como vocês passaram essa semana? Passaram bem? Gente, mas eu tava mal semana passada, hein? Nossa! Agora já tô melhor. Graças a Deus, olha aqui, ó. Já estou com um semblante melhor também. Melhorei. Me nutri bastante. Tive um bom descanso. E agora já estou quase 100%. Bom dia, Nilmara. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente, a ideia não é demorar mais muito para começar as nossas lives não, tá? Então eu quero ir direto ao ponto. Por quê? Porque essas lives estão ficando gravadas agora no YouTube. Então se você está me assistindo no YouTube, está assistindo a gravação da nossa série Brilhe Sua Luz, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Então, como de fato assim, as lives estão ficando gravadas no YouTube, eu senti assistindo algumas gravações que a gente estava demorando muito para chegar no ponto específico do tema. Então, a ideia é que as lives a partir de agora sejam um pouquinho mais curtas, talvez, e também mais diretas, certo? Sol diz que nunca ouviu falar sobre crononutrição. Nilmara diz, amo nosso café com frasquete na segunda. Coisa boa, né? Ô, gente, eu amo esse nosso encontro também, viu? Amo muito, faz minha semana começar muito mais vibrante. E mesmo quando, né, semana passada eu tinha tido febre durante a noite e tava aqui presente junto com vocês, mesmo assim traz muita força, né, pra gente começar a semana bem, porque aqui a gente fala de coisa boa, não é mesmo? Aqui a gente fala de temas que nos ajudam a nutrir o nosso corpo físico, mas que nos ajudam a mudar a base de mentalidade. Mais importante do que isso, nos trazem informações preciosas, técnicas muitas vezes, como a que nós falaremos na aula de hoje, mas também muitas vezes nos trazem reflexões profundas, né, que realmente modificam a nossa forma de perceber a vida, o mundo e o que de fato nos traz nutrição e saúde.
Então é uma bênção esses nossos encontros de segunda-feira. Mais uma vez eu pedi para você que acabou de chegar, então, encaminhar essa live para alguém que você sabe que tem dificuldade de mudar o hábito alimentar, certo? Tem dificuldade de mudar o hábito alimentar. Saiba que talvez, se você é essa pessoa, ou se você conhece alguém que tem essa dificuldade e que está apresentando doenças crônicas, começou a apresentar alteração na pressão, dislipidemia, que é alteração nos níveis de colesterol, triglicérides, começou a apresentar resistência à insulina ou talvez até um pré-diabetes. Sabe aquela pessoa que tem insônia, aquela pessoa que fica o dia inteiro sem comer, não tem fome o dia inteiro, mas ataca a geladeira à noite? Eu quero que você encaminhe essa live para essas pessoas. Inclusive, para essas pessoas que não apresentam, que têm hábitos assim, não apresentam talvez sintomas físicos, mas apresentam ansiedade, depressão. Porque a crononutrição está relacionada com isso tudo. Semana passada, como eu estava mais debilitada de saúde, eu estava me recuperando de um processo de sinusite. Então, eu nunca tive sinusite, mas semana passada iniciei porque ficamos por muito tempo aqui no Paraná sem chuva e realmente alguns processos alérgicos se instalaram aí. E aí tive uma febre. Então, semana passada fiquei só nos atendimentos, quase não apareci aqui pelo Instagram e com as aulas, as aulas que eu já ministro nos cursos em que eu sou professora. E uma dessas aulas foi para um pessoal de mentoria e nós falamos sobre uma série de alterações de saúde. Então, eles me mandaram um compilado de dúvidas acerca de menopausa, déficit de atenção, ansiedade, alterações em tireoide, dificuldade de emagrecimento, sensibilidades alimentares. Eles queriam que eu os ajudasse a sanar toda essa série de alterações metabólicas, físicas, mentais, inclusive. Me mandaram dúvidas acerca de ansiedade e depressão. E aí, por conta disso, eu falei assim, bom, como é que eu vou ajudá-los a sanar todas essas dúvidas? E trouxe, para além da crononutrição, claro que aqui não será a aula que eu ministrei para eles, mas eu trouxe muito da crononutrição na aula da semana passada que eu ministrei. E pensei, por que não levar isso para a minha galera do Instagram, do YouTube, não é verdade? Porque coisa boa a gente precisa compartilhar. Quando a gente retém o conhecimento, gente, a vida estagna. Então, se você aprende coisa boa, compartilha com os outros, sabe? Se você, ao final dessa live, você gostou daquilo que foi dito, você sentiu que isso transformará a sua vida, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Na vida, tudo que nós doamos de bom volta para nós multiplicado. Todas as bênçãos que nós compartilhamos. Na verdade, na vida, tudo que vai volta, não é mesmo? E isso tem que ver se... Existe uma frase que diz, tudo que vai e volta, isso te preocupa ou te alivia? Né? Se tudo que você emana volta pra você, você tem que ver o que você anda emanando por aí, compartilhando por aí. Então aqui, nas nossas segundas-feiras, é para compartilhar coisa boa, informação nutritiva, para fazer a nossa luz brilhar. É ouro isso que a gente compartilha por aqui, né? Então, sinta-se privilegiado por estar assistindo essa aula. Privilegiada, privilegiado. Bom, o pessoal foi falando aqui que crononutrição, nunca ouviu falar sobre crononutrição. Nilmara também nunca ouviu falar. Crononutrição, pessoal, é a relação entre o nosso relógio biológico e a alimentação. Certo? Então, por muito tempo, a ciência da nutrição, ela focou-se em estruturar milimetricamente aquilo que o indivíduo deveria comer ao longo de um dia, baseado em suas necessidades metabólicas, que muitas vezes são mensuradas através de alguns aparelhos ou algumas formulações. Então, mensuramos as necessidades de um indivíduo e calculamos qual é a dieta ideal
baseado naquilo. Então, assim, quanto ele precisa comer, qual a quantidade de nutrientes, coloca isso ao longo de um dia e distribui para que ele aplique. A gente já sabe, né? Já discutimos aqui por diversas vezes que o comportamento alimentar é muito mais complexo do que isso. Que não basta termos um cardápio milimetricamente calculado, que isso é garantia de saúde. Porque sabemos que muitas vezes nós comemos por raízes mentais, emocionais, de desordem, inclusive espiritual. Por isso que vocês acompanham ao longo do ano séries que também têm esse caráter de nutrir o nosso espírito. Porque sem essa ordenação espiritual também nada é feito. Mas, quando olhamos para as necessidades físicas de um indivíduo, nós também começamos a observar que não basta saber a quantidade de nutrientes e de calorias que esse indivíduo precisa para ter saúde. Nós precisamos olhar para o relógio biológico desse indivíduo, para como é que esse corpo ele funciona ao longo de um dia. Se você parar para pensar, tudo, absolutamente tudo na natureza é ritmado. Tudo. Tudo segue estações do ano, fases da lua, esse ritmo do dia de sol e de noite, né? De vigília e de sono. Tudo na natureza obedece esse ritmo. E grande parte dos nossos problemas atuais de saúde vem em decorrência de uma desconexão de nós com a nossa própria natureza, com a maneira que Deus nos fez, com a natureza em que nós estamos inseridos. Então nós vamos nos desconectando, muitas vezes pela cultura atual do excesso de necessidades e de ter, e vamos construindo então essa necessidade no nosso mundo mental. E nos desconectamos da realidade, da nossa própria natureza, da natureza ao qual nós estamos inseridos. Essa desconexão é a chave para a desregulação do nosso relógio biológico, certo? Então, se você quer ter um hábito alimentar sadio, o primeiro passo é você se reconectar com o teu relógio biológico, com a forma que Deus te criou, com o funcionamento ritmado que faz parte da sua natureza. Uma vez que você se conecta com isso, você precisa respeitar esses ritmos. E aí a cronobiologia vem estudar esses ritmos biológicos. E a crononutrição vem cruzar o hábito alimentar com esses ritmos, com esse... Vocês já devem ter ouvido falar, porque eu mesma já trouxe várias vezes aqui nas nossas lives de segunda, o termo ciclo circadiano. Então nós temos um relógio biológico central que é gestado por partes do nosso cérebro, hipotálamo e outras partes, e nós temos o nosso relógio biológico periférico. Então nós temos, de certa forma, um ritmo, um relógio biológico no nosso fígado, no nosso pâncreas, nos nossos intestinos, no nosso coração. Nós temos esse funcionamento ideal de acordo com o momento do dia para esses órgãos. E aí, quando você não tem uma alimentação apropriada de acordo com o momento do dia, você começa a desorganizar esse relógio. E aí tudo começa a virar uma bagunça. É a mesma coisa, veja só, de você ter um compromisso 10 horas da manhã e de repente você resolve mudar o horário do seu relógio aqui. Resolve mudar.
E você vai, começa a fazer suas coisas e tudo mais. E esse compromisso é um compromisso importantíssimo. Tem pessoas esperando por você naquele horário. E aí, porque você resolveu mudar o horário do seu relógio, às 10 horas da manhã no seu relógio aponta 8 horas. E aí você não comparece a esse compromisso. E aí, de repente, tem outro compromisso. E outro compromisso. Sua vida não começa a virar uma bagunça? Aí você fica tentando correr de um lado para o outro e no fundo, vira uma vida de tentar apagar incêndio, de pedir desculpa, de tentar corrigir um problema aqui, outro problema ali. Aí você para de viver uma vida ordenada, uma vida produtiva, para viver uma vida de tentar corrigir problemas. E infelizmente é isso que nós verificamos na desconexão com esse relógio biológico, é isso que nós começamos a identificar na vida das pessoas. Uma vida que, na verdade, elas estão procurando saúde, buscando alternativas ou buscando ajuda para apagar fogo, para corrigir diversos problemas. Aí corrige um problema aqui, corrige outro problema ali, corrige outro lá e vai corrigindo problemas. E não foca na raiz, que seria ajustar o relógio. Para parar de arrumar problema para si mesmo. Então a crononutrição é esse ajuste do relógio. Peraí, para tudo. Ao invés de ficar tentando pedir desculpas de tanto atraso, tentando corrigir as relações que estão ficando caóticas por conta da desordenação do meu relógio, deixa eu corrigir meu relógio para começar a deixar minha vida mais fácil. Vocês compreendem? Então a crononutrição vem agir nisso. Ela é pontual, ela é certeira. Gente, se as pessoas soubessem o poder de uma alimentação adequada para a vida delas, um absurdo, né? Porque eu mencionei que eu fiquei com uma infecção respiratória na última semana e eu tive que tomar antibiótico. Eu achei o antibiótico caro pra dedéu. Fazia muitos anos que eu não comprava um antibiótico, mas muitos anos. Eu não me lembro a última vez, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que eu tomei antibiótico pela última vez. Talvez tenha sido isso. E eu fiquei abismada com o valor de um antibiótico, gente. Pelo menos o antibiótico que eu tive que tomar. Isso porque eu não tomo absolutamente remédio nenhum. E aí muitos indivíduos acham caro, talvez, passar por um tratamento para poder ordenar isso tudo e saber comer, economizando horrores, porque quando você sabe como você economiza horrores, inclusive no mercado, mas acabam gastando muito mais, infinitamente mais, em farmácia, tentando apagar fogo. Muitas vezes a medicação é necessária, mas tenha certeza, se você é uma pessoa que toma muitos remédios e que precisa ficar, né, de tempos em tempos comprando remédios para suprimir algum sintoma, saiba, muito disso poderia ser corrigido com a comida que você põe no prato e com o momento do dia em que você se alimenta. Que é mais importante, gente. Muitas vezes, com o momento do dia. Então, assim, precisa abrir a cabeça, né? Precisa corrigir logo esses hábitos. A vida tá passando. E a gente não quer só aumentar o tempo de vida, que nós chamamos na língua inglesa de lifespan. Nos artigos científicos, lifespan significa o que fez com que o tempo de vida aumentasse. Nós estamos buscando aqui, com a série de lives Brilhe Sua Luz, aumentar o que dentro da ciência nós chamamos de health span, que é aumentar o tempo de vida com saúde. Antes as pessoas, sim, elas morriam antes. Mas elas não tinham, elas tinham por um curto período de tempo adoecimento. Hoje nós temos visto um lifespan grande,
um tempo de vida maior, mas com pessoas começando a adoecer na infância. Presta atenção. Começam a adoecer na infância, doenças crônicas não transmissíveis, resistência à insulina, dislipidemia, doenças mentais, hiperatividade, déficit de atenção, alterações metabólicas, doenças autoimunes. Começa na infância, tem começado na infância. E sabe onde é que a gente tem a cura disso, gente? Na nutrição. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa. E aí, você pode me dizer assim, ai, Bruna, mas eu sei já mais ou menos o que eu tenho que comer, talvez não saiba. Então, fica até o final dessa live, minha amiga, meu amigo, fica, que talvez você esteja fazendo algumas coisas errado. E mudanças simples irão te auxiliar muito. Porque irão te auxiliar, inclusive, naquela ansiedade que você acha que você tem. E que, ai, não tenho controle, não tenho domínio. Mas talvez você está comendo a coisa errada na hora errada. Não é nem só o que você come, é o horário, é o momento em que você come. Correto? Bom dia, Antônio. Eu tenho rinite e sinusite direto, passo o processo sem remédios. Aumento o consumo de água e me alivia bastante. Nilmara, rinite e sinusite direto não é normal. Não é normal. Avalie o seu consumo de leites e derivados, tá? Rinite e sinusite com frequência, esse aumento de muco nessa região, leite e derivados. Tem que revisitar a tua relação com esses alimentos. Não é normal. Bora lá então, gente. Como eu disse, então, nós temos esse nosso relógio biológico central, que o hipotálamo, principalmente, faz a gestão, mas nós temos os nossos relógios biológicos periféricos, com genes, que a depender do que comemos, no momento do dia em que comemos, esses genes são ativados ou suprimidos. E aí, quando esses genes, chamados genes clock, são ativados, a gente pode desregular o nosso metabolismo. E aí podemos começar a sentir mais ansiedade, que te faz levar mais que te faz a comer mais açúcar, te faz, de repente, apresentar uma depressão, uma alergia alimentar, uma sensibilidade alimentar, uma desordem no teu processo digestivo, uma doença crônica não transmissível, as alterações aí em gordura no sangue, em açúcar no sangue, né, para falar de um jeito bem simples para vocês. Obesidade, câncer, tudo isso vem por essa desorganização desse ciclo. Esses genes clock, eles são sensíveis à composição e ao período que você come determinados alimentos, certo? E aí, o que a gente faz, então? O que a ciência... Porque isso é o que tem de mais recente em termos de ciência dentro da nutrição, certo? E o que a ciência traz? Os artigos são muito recentes. Vocês entram lá no PubMed, que é a nossa base, uma das bases mais completas de artigos científicos, e coloca crononutrição em inglês, né? Porque os artigos são todos em inglês. Você verá artigos de 2020, 21, 24. São artigos bem recentes. O que nós fazemos, então, para poder regular isso? O primeiro ponto que se percebe é que pessoas que têm esse ciclo circadiano desregulado são pessoas que comem várias vezes ao dia. Muito, muito, muito. Ok? Então, a primeira coisa que você precisa focar... Tá anotando, né? Vocês estão com papel e caneta na mão. Isso daí eu já não preciso avisar no começo das lives, né? Papel e caneta na mão, gente. Então, você que fica beliscando o dia inteiro, isso já altera o seu ciclo circadiano. Então, o ideal, pessoa que tem o ciclo circadiano mais bem ordenado, são pessoas que, em geral, fazem de 4 a 5 refeições ao dia, não mais do que isso. Claro, gente, que isso tem a individualidade de cada um, e aí você precisa vir
ser minha aluna, se você ainda não é criatura, para aprender a se ouvir, a se entender, para desenvolver autoconhecimento, a se auto-observar e entender quantas refeições são adequadas para mim. Tá? Então isso daí, a individualidade, a autoescuta, autoconhecimento, se você não se conhece, tem que vir se conhecer. E a gente tem ferramenta para autoconhecimento. Que, gente, deixa a vida leve. Então vem ser minha aluna para aprender a se ouvir, aprender o que é ser humano por inteiro. Isso é fundamental. Mas saiba que você tem que fazer ali, então, às vezes até um pouco menos. Tem indivíduos que precisam de menos refeições ao dia. Mas vamos colocar então uma média de 3 a 5 refeições máximo ao dia. Pessoas que têm uma desordem nesse ciclo biológico, nesse ritmo biológico, se alimentam mais de 6 vezes ao dia. Então elas ficam beliscando às vezes. Come uma frutinha aqui, uma castanhinha ali, aí para, aí come uma... Aí não tá com tanta fome no almoço, come um pouquinho no almoço e vai indo, fica beliscando. Ou então, que nós já falaremos sobre isso, que é o segundo ponto, segundo e terceiro ponto, né? Então, primeiro ponto, limitar a quantidade de refeições que você faz ao dia. Tenha ritmo na tua alimentação e procure seguir nesse ritmo. De 3 a 5 refeições ao dia. Segundo ponto, que eu vejo que é muito, muito comum, e eu já trouxe para vocês em lives por aqui. Fazer a última refeição muito tarde, isso é um veneno para o seu corpo. Comer muito tarde da noite, escuta o que eu tô te falando, é um veneno para o seu corpo. Altera completamente o seu ciclo circadiano. E você sabe disso no fundo. Que quando você come tarde da noite, você não dorme bem. Você acorda cansada no dia seguinte. Você acorda daí o quê? Sem apetite para o seu café da manhã, que é o terceiro ponto de desordem na crononutrição, pular o café da manhã. Isso eu digo, que eu digo isso para as minhas pacientes. Porque, gente, na verdade, dentro da ciência integrativa, dentro da antroposofia, que é a base que eu utilizo para os meus atendimentos há muitos anos, nós falamos sobre crononutrição com uma linguagem diferente, mas nós falamos exatamente disso, que é o respeito aos ritmos do corpo, porque isso traz nutrição vital, nutrição energética. E para termos nutrição vital e energética, nós precisamos respeitar também o nosso ciclo hepático. Então, eu falo isso há muito tempo. Pular café da manhã, em especial para as mulheres, já falamos sobre isso, porque tem muita mulherada fazendo jejum intermitente, pulando café da manhã a rodo. Emagrece? Emagrece. Fica com aquele gás? Fica com aquele gás. Dá 1 ano, 2 anos, vem com os exames tudo ferrado para nós. Tudo ferrado. Porque alterou ciclo circadiano. Quando isso acontece, em mulheres em especial, a gente tem uma alteração, gente, nos níveis de cortisol. E essa mulher, facilmente, a mulher ela já tem uma tendência maior a estar nesse estado de estresse crônico. Porque a mulher, ela sempre tem mais sensibilidade para o ambiente. Então, tudo a toca com mais intensidade. Tudo adentra o universo interior dela com mais intensidade. É a nossa maneira de ser. E por conta disso, nós facilmente desenvolvemos doenças que vêm em decorrência desse estresse. Fibromialgia, alteração em tireoide. O nosso corpo passa por uma oscilação hormonal com mais frequência, que também é um estresse. O homem não tem isso. O homem não tem. E aí você fica colocando o seu corpo em estresse. O seu corpo em estresse, fazendo jejum pela manhã. Faz com que a alteração nesse
ciclo circadiano aconteça. Mas muitas vezes, então, esse pular o café da manhã anda de mãos dadas com esse comer tarde da noite. Entendeu? Então, em geral, pessoas que acordam, não tenho fome de manhã, e passam direto, são pessoas que comeram errado no dia anterior, na última refeição do dia. Então, esses 2 pontos importantíssimos. Importantíssimos. Como é que você vai ajustar isso? Você vai chegar à noite, vai ser difícil no começo, claro, desafiador, né? Por quê? Porque talvez você já esteja, você tem uma fome de dragão à noite, né? Querendo comer tudo que vê na frente. E aí, você vai precisar interromper esse ciclo. Então, para isso, você tem que, pelo menos, no teu almoço, fazer uma refeição bem nutritiva e completa, com todos os grupos alimentares que eu ensino dentro dos meus programas de mentoria, de consultoria. Quais são os grupos alimentares, como a gente organiza eles. Já ensinei em algumas aulas para vocês também. Mas nós precisamos, então, ter uma refeição nutritiva. A grosso modo, gente, rica em vegetais coloridos, com fontes proteicas, fontes de energia, sim, de carboidrato, de gordura, mas fontes naturais. Então, tenha isso. Obviamente que a gente tem nutrientes que precisam estar em maior proporção nesse almoço, para que você não chegue à noite com essa fome imensa. Então, caprichar nesses vegetais que são ricos em vida, né? Esses vegetais coloridos, esses alimentos mais naturais. Fazendo isso, você já organiza um pouco mais o teu corpo, porque o corpo muitas vezes chega à noite morrendo de fome, porque ele não teve uma apropriada nutrição ao longo do dia. Ok, chegou lá, à noite, come cedo. Come cedo. E aí, no dia seguinte, você provavelmente já vai ter mais apetite. Precisa interromper o ciclo. E aí, não tem muito apetite de manhã? Come um pouco, não precisa comer grande quantidade, respeitando a tua fome, mas come um pouco, para que o teu corpo comece aos poucos a entender que agora existe um novo ritmo alimentar. Mas isso precisa ser corrigido para ontem, se você é essa pessoa que tá pulando café da manhã e comendo tarde da noite. Precisa ser corrigido para ontem. Isso daí pode ser a origem da sua doença, do seu processo de adoecimento, inclusive da sua depressão. Na antroposofia nós falamos, depressão começa no fígado. Ela tem origem metabólica, endógena. E o fígado à noite precisa desintoxicar, gente. O fígado à noite não é para ficar tendo um monte de comida para metabolizar. Se você tá dando esse trabalho pro teu fígado à noite, grandes chances existem de você desenvolver sim uma depressão. Inclusive, não só uma doença hepática e física. Olha o tanto de informação que vocês estão tendo aqui. Eu falo que é de um valor imensurável essas lives. São aulas. E aí, então, essa refeição, o que foi sendo identificado nesses artigos bastante recentes, é que pessoas, então, que tinham um ciclo circadiano ordenado, eram pessoas, então, retomando lá, que faziam de 4 a 5 refeições ao dia, que consumiam um café da manhã e que comiam a última refeição do dia cedo. Quarto ponto, que tinham boas fontes proteicas ao longo do dia e alimentos ricos em fibras. Ricos em fibras. Então é isso que eu estava dizendo. Ao longo do dia você precisa ter um bom aporte de proteína, porque proteína traz saciedade, mas não somente isso. Proteína é um nutriente essencial para uma série de coisas do nosso corpo. Então, se você não está comendo quantidades adequadas de proteína, seu corpo vai começar a se desregular, você vai começar a ter muita fome à noite, e aí você desregula o seu ciclo circadiano. Então, comer quantidades adequadas de proteína ao longo do dia e de alimentos integrais, naturais, que contenham fibras. Bruna, precisa ficar suplementando fibra? De forma alguma, não precisa.
Come aí verdura, legumes, frutas, cereais integrais quando vai comer, que você já tá bem servido de fibra. Agora, começou o dia com pão, margarina e café com açúcar, cadê a proteína? Cadê a fibra? Nada feito. Então, tem que ter fontes proteicas no café da manhã, ali no seu almoço, alimentos ricos em fibras. Ok? Então, pessoas que têm o ciclo circadiano ordenado são pessoas que têm essa base alimentar. Aqui eu não tô falando que não é pra você comer o pão, não, tá? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você tem que ver se você está equilibrando tudo isso. Tá, vai comer o pão? Você tá fazendo aí ovos mexidos, tá colocando... Se você consome leite, tá colocando um iogurte natural ou uma proteína em pó de boa qualidade que não seja cheia de ingredientes artificiais. Um queijo de qualidade, tá colocando isso? Ah, sou vegana, Bruna, não como nada disso. Então você muito provavelmente tem que suplementar proteína. E tem que consumir uma proteína em pó, uma proteína da ervilha, do arroz. Procure uma boa no seu rótulo, né? Leia o rótulo e procure uma boa. Mas introduza hummus no teu café da manhã. Um tofu orgânico mexidinho. Introduza fontes proteicas vegetais. Quer aprender mais? Vem ser minha aluna, a gente tem aula, eu vou pra cozinha, eu ensino. Quem é vegetariano, quem não é vegetariano, quais são os grupos alimentares, como que você faz isso de uma forma gostosa, prática e que não enjoa pro resto da sua vida, com receitas práticas. Ensino isso tudo nos meus programas. Quem é aluno aqui que tá por aqui? Tem algum aluno por aqui, gente? Fala se eu não ensino isso tudo nas aulas gravadas. Não sei se tem aluno aqui de mentoria, paciente da consultoria. Tem tudo isso em aula gravada. Ah lá, Dani. Fala, Dani. Não tem receitas maravilhosas, práticas? Ensina ouro, a Fran falando. Fran, minha aluna querida. Ensina, é muito rico, tá vendo? Então vocês se conhecem, ó. Desculpa, vocês têm de monte, tá? Eu faço de tudo. Faz de tudo. Eu gravo aula, eu monto um programa, eu quero entregar tudo pra vocês. Vou entregando. Mas vocês só querem reclamar, daí não tem. Tô com todas as ferramentas pra te ajudar. Todas as ferramentas eu entrego. Mas vocês precisam querer. Ah lá, ó, Sol, conhecimento riquíssimo. Tá vendo, gente? É elas que estão falando. Rosa, ô Rosa, sou cliente, serei aluna em breve. Isso aí, Rosa. Minha paciente querida, é isso. Tá tudo, gente. Conhecimento é poder. Só que você precisa aprender a coisa certa. Aí vocês ficam aqui, ó, rolando um monte de feed, cada um tá falando uma coisa. Um fala que pode isso, outro fala que não pode aquilo. Aí vocês ficam enchendo a cabeça de confusão e aí vocês têm uma muleta pra dizer que vocês não fazem. Que é difícil demais. Não, nutrição não é difícil. Não é. Tem caminho apropriado pra isso. Busca auxílio, gente, ordenado. Vai olhar para a sua relação com o alimento. Às vezes tá conflituosa desde os seus 9 anos de idade, você já tá com 50 anos e ainda não corrigiu isso. Toma vergonha na cara. Ah, é verdade. É isso. Aí fica tentando apagar o fogo, aquilo que eu falei do relógio. Fica tentando apagar fogo. Vai corrigir a tua questão, criatura. Tem ajuda, tem ferramenta para isso. É simples no fundo. Conhecimento riquíssimo, elas estão falando, e é isso. Porque é quando você sabe a coisa, sabe se conhecer, sabe se ouvir, tem autoconhecimento, tem ali, ó, aulas, tudo que vocês precisam, gente, estão nos meus programas. Tudo, tudo. Essa é a verdade. Eu não tô falando isso porque eu quero vender, não. Tô falando porque eu tenho um chamado interior para entregar a verdade para vocês. Eu tô falando do fundo do meu coração. É um chamado, postei ontem uma foto minha, né, da formatura, nos meus stories. Já se passaram 14 anos que eu me formei em nutrição. É 20 anos estudando sobre isso, gente. Porque eu tinha um chamado, primeiro interior, porque eu tinha os meus conflitos com a alimentação. E eu sou incansável. Já rodei o mundo buscando compreender o ser humano e o que ele precisa de fato.
para ter nutrição e saúde, não somente física. É um chamado. Eu quero te ajudar, mas você precisa querer ser ajudado. Aí fica numa ilusão. Às vezes vem querer ver um programa, e eu não tô falando só de mim, não. Às vezes vai buscar ajuda e fala, ai não, muito cara essa ajuda. Fica então gastando em farmácia, vai comprar um monte de comida fitness, gastando horrores pro resto da vida. Continua fazendo isso, sem ter saúde, sem ter qualidade de vida. É tudo escolha, tá? Tudo escolha. A ajuda tá aí. Você quer ser ajudado? Tem gente pra ajudar, mas você tem que querer. Que mais? Então, fontes proteicas, magras, fibras, e daí dá pra fazer isso com sabor, Gente, é maravilhoso, entendeu? Quando você abre a cabeça, você aprende ali a manipular os alimentos e a fazer as comidinhas práticas, você não gasta tempo, você não gasta dinheiro, é tudo coisa que não é cara, não é essas coisas que vocês ficam imaginando que é, não. É prático, é rápido, é simples. E aí, último ponto disso. Último ponto. Sim, nós precisamos ter uma janela de alimentação. Se eu falei que parte da regulação tá em não ficar beliscando várias vezes ao dia, parte também está em também não comer tarde da noite, é porque vocês já começam a entender que o nosso corpo precisa ter uma janela para as refeições e uma janela livre de refeições, que é sim o jejum. Eu não sou contra jejum, mas eu sou contra o jejum feito da maneira inapropriada. Claro que o nosso corpo precisa ter um tempo para digerir tudo. E eu digo que isso não é somente sobre comida. O jejum físico também nos ajuda numa digestão emocional e mental. A gente sabe disso. Isso é até bíblico. Isso já é utilizado espiritualmente há muito tempo. Quando o nosso corpo precisa se recuperar de alguma questão, precisa digerir alguma situação, muitas vezes até o nosso apetite se interrompe um pouco, não é verdade? Nosso corpo é sábio. Então, ter um período mínimo de jejum de 12 horas. As pessoas que têm um relógio biológico bem funcionante, elas têm um período de jejum no dia de 11 a 12 horas. É isso que os artigos trazem. Por isso que, então como é que é interessante fazer o jejum? Interessante você fazer a última refeição do dia mais cedo, ok? Para que você não pule o café da manhã. Então assim, faça a última refeição. Eu gosto, assim, idealmente, Bruna, tá? Idealmente, o que o meu corpo se sente muito bem. É minha última refeição do dia, 6 horas. 5h30, eu já começo a ter fome. Bastante fome, tá? Pra fazer um jantar. Então, 5h30, por aí, já começo a ter fome. 6 horas, máximo estourando 7 horas. É o meu ideal. Mas o que eu gosto mesmo é de 6h30 da noite, né? 18h30. Faço a última refeição. E depois, a próxima é por volta das 7h30, 8 horas do dia seguinte, que dá mais de 12 horas, né? Então, se eu fizer às 8 horas, vai dar umas 14 horas de jejum. A última refeição, 18, a outra às 8, dá 14 horas. É onde eu me sinto bem, mas às vezes com uma janelinha um pouco menor também me sinto bem. Mas isso de ter de 11 a 12 horas de jejum é importantíssimo para a reorganização do teu reloginho. Certo? Quem é que vai escrever aqui? Quais são as etapas para você otimizar o teu ciclo circadiano, desenvolver a tua crononutrição e começar a ter uma vida, gente, com mais vitalidade, com mais saúde, para a tua luz brilhar? Escreva aqui. Agora, tem uma novidade para vocês, que agora eu já vou começar a soltar essa novidade. Não tava falando? Então você que tá aqui ao vivo vai saber em primeira mão qual é essa novidade. Marca na sua agenda, dia 4 de agosto, domingo, 9 horas da manhã. Já coloca aí, despertador para tocar. Nós daremos início a um desafio que durará uma semana. E que vai incluir todas essas etapas da crononutrição.
que nós falamos aqui. Todas essas etapas. Então, se você tá aí com seu relógio biológico bagunçado, já coloca na sua agenda, porque a gente vai em grupo, para todo mundo se ajudar. Eu vou compartilhar com vocês mais a minha rotina, como é que eu faço de quebra, gente. Além de você ordenar seu ciclo circadiano, corrigir aí, começando com pré-diabetes, deu alteração no teu colesterol, ali nos seus exames. Ixi, foi no médico, descobriu que tá com a pressão alta. Ai, tá ficando sempre sem vitalidade, sempre desanimada, desanimado. Tá sempre assim? Sempre assim? Fala, ai, não tenho disposição pra nada, acordo com sono. Me dá aquela vontade louca de comer doce à noite. É isso que você tá sentindo? Então já coloca na sua agenda. 4/8, nós daremos o início ao desafio Brilhe Sua Luz. Brilhe Sua Luz. Ficaremos juntos por uma semana, estaremos juntos num grupo fechado. Então teremos uma aula inicial e uma aula final. Depois de uma semana, lá no dia 11 de agosto, nós fecharemos o desafio para vocês poderem regular logo esse ciclo circadiano, trazerem a crononutrição para a vida de vocês logo, para corrigir tudo isso. Então aí, ó, começou, tá com metabolismo ruim, tá com alteração hormonal, tá com sintomas mentais, ansiedade, depressão, tá descontando na comida por conta disso, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. E se tá bagunçado, eu quero você comigo para ordenar isso. Combinado? Então, coloca na agenda, 4 de agosto. Eu quero você comigo. Vai precisar, obviamente, né? Você se inscrever para participar. Mas em breve eu vou soltar como é que você faz para participar desse desafio. Para entrar lá no grupo que a gente vai formar para ele. Onde compartilharemos tudo. Inclusive receitas para que isso aconteça, certo? E aí vamos juntas. Vamos juntas, pessoal. Vamos juntas, quero você comigo. E eu quero você já também, ó, mandando essa live. Manda essa live já agora, tá? Agora não, espera eu colocar lá no YouTube. Já vou colocar agora pela manhã essa live no YouTube. Entra lá no YouTube, você que assistiu ao vivo. Deixe seu comentário, o que você achou da live de hoje? O que te impactou? Escreve nos comentários. O que você aprendeu, o que mais te tocou. E encaminhe também a gravação para as pessoas que você quer junto com você no desafio e que você já quer que entenda sobre a crononutrição. É aquilo que eu falei no início da live. Coisa boa a gente precisa compartilhar. Tudo de bom que a gente emana, volta. Então compartilhe aquilo que chega até você e que é bom. E que traz saúde, que faz a tua luz brilhar. Porque você vai ser abençoado muitas vezes mais. Então compartilha essa live. Sol colocou o resuminho aqui para você que não pegou o resumo. Dê um print aqui, ó. Sol. Número 1. Fazer de 4 a 5 refeições ao dia. Comer no mínimo 2 horas antes de dormir. Não pular o café da manhã. Boas fontes proteicas e alimentos ricos em fibras ao longo do dia. E 5. Jejum de 11 a 12 horas. Palmas para Solange! Coisa boa! Vocês que já são alunas, pacientes, eu não preciso nem dizer, né? Faz favor, vocês são presença obrigatória no desafio Brilhe Sua Luz. Espero vocês, tá? Uma excelente semana para todos. Rosa, vai marcar hoje sem falta? Marca lá com a Josi, vamos ver o que tá acontecendo aí. Beijo grande, fiquem com Deus. Uma semana abençoada para todos nós. Beijos!